Apresento a vocês Felipe de Farias Ramos. Nascimento: 10 de maio de 1984. Filiação: Adalberto Ramos Neto e Leira Maria de Farias Ramos. Naturalidade: Biguaçu, Santa Catarina. Formação: bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em que laureado com premiação de honra ao mérito pelo alcance de melhor média entre os formandos do semestre acadêmico 2008-2. Mestre em Filosofia, Teoria e História do Direito pela mesma Universidade Federal, com a apresentação da dissertação O Institucionalismo de Saint-Romain, por um diálogo entre posições críticas à modernidade jurídica, aprovada com conceito máximo e ecômenos. Atuação profissional: analista jurídico no Tribunal de Justiça, onde já exercera diversas funções e cargos. Atualmente, ocupante do cargo de assessor correicional da Corregedoria Geral de Justiça. Atuação acadêmica: monitor do Grupo de Pesquisa em História do Direito Ius Commune da Universidade Federal de Santa Catarina, CNPq, coordenado pelo professor Arno Dalry Júnior, PhD. Professor universitário, atualmente licenciado. Premiações literárias: primeiro lugar na categoria Poesia na terceira Mostra de Talentos do Judiciário Catarinense com o poema Desistência. Terceiro lugar na categoria Poesia na Mostra de Talentos do Judiciário Catarinense 2009 com o poema Bilhetinho. Agora, ao acadêmico Felipe Farias, para a leitura do seu panegírico. Ilustríssimo senhor Adalto Calma, presidente da Academia Biguaçuense de Letras. Excelentíssimas autoridades componentes da mesa, digníssimos pais, senhoras e senhores. Quanta honra minha em nesta noite receber o galardão de tomar assento junto à Academia de Letras do município de minha ascendência. Abençoada a terra de que proveniente meus avós, chão em que me reconheço e que me viu crescer por entre os caminhos desta vida. Eis que este filho seu, neto de padeiros, ingressa hoje nesta casa de origem nobre, casa que serviu de morada à família Borne, donde egressa o primeiro prefeito de Biguaçu, para receber ad mortalitatem a cadeira 30 de sua Academia de Letras, que tem por patrono a figura ilustre de Nereu Correia. Seguindo a tradição, compete-me desfiar brevemente a história deste homem iluminado, cujos escritos imortalizaram-se na literatura catarinense. Tenha eu, lembro-me de Camões, tenha eu engenhar-te para, em poucas palavras, suplantar tão prazerosa tarefa que me foi confiada. Tubaronense de nascimento, Nereu, filho de João Correia de Souza Neto e Bernardina Correia de Souza, foi conhecido um homem de letras do Estado, nascido em julho de 1914 e falecido em dezembro de 1992. Escreveu desde os 17 anos para jornais de várias cidades catarinenses, a Imprensa Catarinense de Tubarão, a Gazeta e o Estado de Florianópolis, sem embargo de atuações em periódicos de outros rincões brasileiros,
província de São Pedro, de Porto Alegre, Estado de São Paulo, em seu complemento literário, e Correio do Povo, em seu caderno de sábado. Professor catedrático de português durante 16 anos no Instituto Estadual de Educação, meu patrono, para além de ter exercido cargo na administração pública estadual, foi ministro do Tribunal de Contas do Estado, foi ainda fundador da cadeira número 40 da Academia Catarinense de Letras, nela exercendo a presidência no período entre 1965 a 1968, cargo em que sucedeu Otto Gamadés. Impossível ainda deixar de mencionar que sua presença na Academia Mineira de Letras, Academia Carioca de Letras e Academia Paulista de Letras como correspondente. De suas inúmeras obras publicadas, destacou-se como ensaísta e crítico de literatura. Quero dar de realce a Cassiano Ricardo, o prosador e o poeta, premiado e reconhecida que foi até mesmo pela Academia Brasileira de Letras. Este livro teve sua segunda edição formalizado pela editora José Olímpio, casa em que talhadas as obras de muitos clássicos nacionais. Eu mesmo entreveio daqui, deste local iluminado, a minha edição da José Olímpio, já combalida, mas autografada, de A Defesa como a Palavra, obra clássica de direito penal, de Evandro Lizin Silva, homem de bril e de letras, pertencente à Academia Brasileira de Letras. O que seria de nós, homem de leitura, não fosse os préstimos de tão operosa Casa Patrícia? Destaco ainda, da pena de Nereu Correia, a obra A Palavra, uma introdução ao estudo da oratória, mais tarde ampliada para A Palavra, a arte da conversação e da oratória. Tamanha a minha alegria, senhor presidente, em saber que Nereu Correia, deitou atenções a esta arte tão descurada pelos homens em suas manifestações de hoje. Se num passado não tão distante, a forma e a exposição dos gestos assumiram a importância central nas exposições das ideias, para além do conteúdo veiculado, o que se vê na atual quadra é, ao revés, o triste diagnóstico de que a oratória, arte já cultivada pelos romanos, perdeu espaço para gestos sem alma, técnicas vazias nos falar, discursar e, sobretudo, no escrever. Em minhas exposições como lente, também sou professor, não me canso de observar aos alunos, todos eles aspirantes a bacharel em direito. Se não é possível, como de fato não é mais, regressar aos ideais parnasianos, não é menos indesejada a narrativa rútil, a declaração insossa, o raciocínio pobre de beleza e ornamento. Essas minhas certezas só fazem engrandecer ainda mais a figura de Nereu Correia, que, como se vê, prossegue atual. Quão grande a minha satisfação em saber que, doravante, tenho eu, autor barriga verde, a indicar aos discentes sempre que vier a expor tais preocupações. Divago, porém, preciso retornar a Nereu Correia. Neste passo, não posso deixar de transcrever passagem do livro, clássico também, A História da Literatura Catarinense, da pena de Arnaldo Santiago. Neste livro, de 57, quando então Nereu Correia contava com 43 anos, registrou o autor, Santiago, a bem revelar o quilate literário do tubaronense. Estamos crentes, dizia ele, que Nereu Ramos, moço ainda como é, virá a ser um dos maiores escritores brasileiros, se quiser prosseguir nesse autodidatismo que assegurará a sua inata cultura, obtida porfiadamente, sem dúvida, ao longo de um remoto passado, elementos de expressões insuperáveis, os que ele já revela, de ainda tão jovem ainda, bem o indicam. Incluímos-lo, pois, na história da literatura catarinense desde já, como um de seus paradigmas. Daí, bem se vê a capacidade literária, reconhecida por esta casa augusta, ademais, da qual se está a tratar neste panegírico. Por fim, temo alongar-me. Não quero pôr fim a estas minhas palavras,
estas minhas primeiras palavras nesta academia sem agradecer ao senhor presidente Adalto, gentil amigo que desde o primeiro momento confiou no talento deste jovem que ora verga esta tão digna vesta lá. Agradeço ainda aos acadêmicos pelo apoio a mim endereçado, a todos os presentes, autoridades da mesa e comunidade, com especial relevo a meus familiares. Muito obrigado. Entregarei as insígnias da academia ao nosso nobre acadêmico agora empossado, Sr. Felipe.